Fala, Dengos, ó. 15 questões, simulado rápido aqui, certo? E vamos lá. Primeira questão, o gabarito foi letra A. Por quê? Olha, pois, ele virou para ela encrespado. Encrespado é uma característica ligada ao sujeito ele. Se é uma característica ligada a ele, é um adjetivo. O adjetivo na língua portuguesa ou é adjunto adnominal, ou é predicativo do sujeito, beleza? Ou predicativo do objeto. Se o adjetivo está ligado ao sujeito e está separado, logo é predicativo do sujeito. Então, a função morfossintática do termo encrespado, morfologicamente adjetivo, sintaticamente predicativo do sujeito, porque é um atributo ou característica ligado ao sujeito, beleza? Então, ó, o adjetivo ou é adjunto nominal ou é predicativo. Se for predicativo é do sujeito ou do objeto. O Wilson encrespado não é o modo como ele tá, não é advérbio, não, prof. Não. Encrespado é um adjetivo, tá ligado ao sujeito, tá afastado, logo é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Fechou? Eu posso pluralizar. Eles viraram para elas encrespados. Se pluralizou não é advérbio. Aí é um adjetivo. E o adjetivo ligado ao sujeito e afastado é predicativo do sujeito. 2. Observe o trecho e assinale a alternativa correta. Assim, as frases faladas e os recursos vocais constroem. Quem é que constrói? As frases faladas. E o que? E os recursos vocais. Constrói o que? Os textos falados, objeto direto. E aqui é um sujeito composto. Com o núcleo frases e recursos. Então, gabarito da 2. Letra D. Beleza? Gabarito da 2, letra D. De sujeito composto. 3. Leia as sentenças retiradas do texto e assinale a alternativa em que o verbo seja classificado como transitivo indireto. Ó, verbo transitivo tem sentido incompleto. Logo precisa de um complemento verbal. Já que ele é VTI, ele precisa de um objeto indireto, que é com ou sem preposição? Com preposição. Um objeto rochoso desconhecido. A maioria deles eram, é verbo de ligação. O objeto também consiste. Consiste em quê? Em um relatório do governo. Olha a pergunta, em que? Se na pergunta do que ou quem eu botar uma preposição, se consiste em alguma coisa. Em um relatório é objeto indireto, logo gabarito letra C. Se consiste em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. 4. As empresas estão tão habituadas a inventariar computadores, móveis e ativos que se esquecem da parte humana, ou seja, intelectual. O verbo esquecer-se de pede um complemento para a forma interativa relacionada ao verbo intransitivo. Errado, ó. A primeira está errada. Por que a primeira está errada? Porque o verbo esquecer e o verbo lembrar é 880. Ou ele é VTD, o verbo esquecer, e o verbo lembrar. Esses dois verbos funcionam assim, ó. Ou é VTD, ou é VTI pronominal. Ou seja, quem esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Ó, eu lembrei o aniversário, certo? Eu me lembrei do aniversário, certo também. Só não pode misturar. É 880. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Perceba, ó. Esquecer-se tem o se, vai ter o de. Ou seja, ele é pronominal? É. A primeira tá falsa. A primeira tá falsa, a primeira tá salta. E a segunda tá certa. Logo, gabarito D, 2 e 3.
A 3 diz assim: pede um complemento preposicionado encabeçado pela preposição de. Isso. Quem se esquece de alguma coisa. Eu me lembrei de vocês. Ou eu lembrei vocês. Isso acontece com o verbo esquecer e o verbo lembrar. É 880, sem pronome, sem preposição. 20. Considerando o contexto em que a oração, quando fizeram a independência da quando fizerem independência da Bruzunganda, encontra-se, é correto afirmar que o sujeito do verbo não pode ser determinado. Quando fizeram o quê? A independência da Bruzunganda. Pessoal, se não tiver um contexto aqui, a gente está dizendo que esse sujeito ele é indeterminado. Ou seja, que ele não pode ser determinado. Se pelo contexto tiver retomando alguém, aí a gente vai dizer que ele está oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Exemplo, ó. Wilson e Alisson são professores. Quem é o verbo? São. Quem é que são? Wilson e Alisson, sujeito composto. São é verbo de ligação e professores é predicativo do sujeito. Se no mesmo contexto assim, ó, Wilson e Alisson são professores. Estudaram muito. Quem estudaram muito? Wilson e Alisson. A regra do estudaram é ser sujeito indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural. Mas pelo contexto, podemos perceber que quem é que estudaram muito? Wilson e Alisson. Então, ó, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não tiver contexto, sujeito indeterminado. Se eu puder determinar pelo contexto, aí o sujeito fica oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Nesse caso, como eu só trouxe isso aqui da questão, o sujeito ele é indeterminado. Ou seja, não pode ser determinado. Comeram um bolo. Quem comeram? Comeram. Alguém, eles ou elas. Quebraram a porta. Quem quebrou? Quebraram eles ou elas. Beleza? Sexta. Diante do exposto, assinale a alternativa em que a situação relacionada à classificação dos adjuntos adverbiais pode ser verificada. Gente, essa aqui faltou um contexto, né? Mas tá assim, ó. Diante do exposto, assinale a alternativa em que a situação relacionada à classificação dos adjuntos adverbiais pode ser verificada. Infelizmente, essa aqui, ela tinha que ter um contexto. Beleza? Mas eu vou julgar aqui cada um. Acordou com dificuldade. Com dificuldade é o quê? Modo. Fez a relação às pressas. Fez como a pressa. Modo também. Partiu para o campo. Aqui é destino. Ou lugar. Beleza? Deixou o material sobre a mesa. Também é o lugar. Aí, na questão, com certeza tinha um contexto para a gente relacionar qual deles aqui estava igual, beleza? Sem um contexto não dá para a gente desenrolar. Vamos anular essa questão. Anulada. Sétima. Observe as orações a seguir. Assinale a alternativa em que a oração não está estruturada na voz passiva. Ó. Essa aqui é o seguinte. Ele quer saber qual não está na voz passiva. Na letra A. Os elementos acima são admitidos. Admitem os elementos acima. Se eu conseguir voltar para a voz ativa é porque está na voz passiva. Aqui é verbo ser mais particípio. Aqui é verbo ser mais particípio. Logo, aqui é que voz passiva analítica. Voz passiva analítica, beleza? Na B, as palavras geradoras são divididas silabicamente. Dividem as palavras geradoras. Aqui é verbo ser mais particípio. De novo, voz passiva analítica.
Um exemplo das 3 etapas pode ser encontrado. Quem é que pode ser encontrado? Podem encontrar um exemplo das 3 etapas, também passiva analítica. E na D, Brandão, 2001. Explica a vez 5 frases no método Paulo Freire. Essa aqui está na voz ativa, gabarito letra D. Beleza? Próximo. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros. Aqui são adjetivos ligados a turista e tá junto. Logo, sintaticamente, o adjetivo é um adjunto adnominal, porque tá junto ao termo a que se refere, beleza? Se fosse afastado do sujeito, seria predicativo do sujeito. E para ser predicativo do objeto, tinha que ter um juízo de valor, que é uma opinião do sujeito. 9. No estudo gramatical, verifica-se que há os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Não é isso? Pronto. Assinale a alternativa incorreta. Vou ficando por aqui. Adjunto adverbial de lugar. Tomara, meu Deus. Tomara. Termo isolado, sem função estática, vocativo, certo. A gente quer incorreta. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Quem deixa sou eu, sujeito oculto. Ele está dizendo que é sujeito simples. A incorreta é a letra C. Beleza? 10. Observe o enunciado. Paulo abandonou-me. Ana Júlia, encontre-me às 8 horas e contar-te-ei como foi isto. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta de acordo com a sua justificativa. Paulo. Abandonou-me Ana Júlia. Encontre-me às 8 horas e contar-te-ei como foi isto. Ele está dizendo que Paulo é sujeito errado. Errado. Por que errado? Porque não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Paulo é o vocativo. B. Paulo abandonou-me. Quem foi que me abandonou? Paulo. Ele é o sujeito da primeira oração. Paulo abandonou-me. Ana Júlia. Encontre-me às 8 horas e contar-te-ei como foi isto. Ana Júlia. Ana Júlia é o quê? Vocativo. Eu estou contando para Ana Júlia que foi Paulo que me abandonou. E eu vou contar isso a ela às 8 horas. Então o gabarito é a letra B. Beleza? Porque Paulo é o sujeito que abandonou e Ana Júlia é o vocativo, que é o chamamento. 11. Ao estudar a sintaxe da língua, é importante identificar a diferença entre o aposto e o vocativo. O primeiro estabelece relação sintática com outro termo da oração, que é o aposto, um substantivo explica outro. E o segundo não. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que não apresenta um aposto. Qual é a que não apresenta um aposto? As alunas novas, Michele e Paloma, aposto, então já não é essa. Manuel, pintor de bairro, reformou o carro. Quem é Manuel? Pintor de bairro. Quem é o pintor de bairro? Manuel. Um substantivo explicando outro, aposto. A mãe comprou o material. Lápis, borracha, caderno e canetas. Tudo isso aqui, aposto é numerativo de material. Não perca tempo com isto, João. Comece logo o seu trabalho. Gabarito é a letra D, que é um vocativo. Beleza? Todas as outras são apostos. No semestre seguinte, as provas teóricas serão realizadas no auditório da universidade. A expressão classificada. A expressão em destaque é classificada como o que é que serão realizadas as provas teóricas. Logo, o gabarito D, sujeito. Só que essa vírgula aqui está errado. Beleza? Porque não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Provavelmente ela está aí na questão porque ele já vai cobrar sobre vírgula também, beleza? Próxima. 13. Ou melhor, só fazia pensar em que na morte e no que mais? Na ressurreição da carne.
Aqui eu tenho dois objetos indiretos. Ó. Logo, gabarito B. Complementos verbais coordenados entre si. O que é coordenados? Um ao lado do outro. Eu tenho dois complementos verbais. Dois objetos indiretos. Paralelismo sintático. Um termo ao lado do outro exercendo a mesma função sintática, beleza? 14. Analise as afirmativas, assinale a alternativa em que a oração está na voz ativa. Em que a oração é na voz ativa. Os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha. É corretamente formado na passiva. Na passiva ficaria o amendoim foi levado pelos marinheiros europeus para a Espanha. Então a 14. O único que está certo é a 2. Ó. A Espanha recebeu? Não. Os marinheiros europeus trouxeram? Não. Ó. Se na ativa eu tenho um verbo, na passiva eu tenho dois. Grava a musiquinha. O objeto direto vira sujeito paciente. O sujeito agente vira agente da passiva. Se na ativa eu tenho um verbo, na passiva eu tenho dois. O Wilson comeu o bolo. Como é que fica? O bolo foi comido por Wilson. O Wilson construiu a casa. A casa foi construída por Wilson. Os fãs cercam Léo Santana. Léo Santana é cercado de fãs. A única correta é a 2, gabarito, letra B. 15. Caso a oração nos sermões pregava o trabalho árduo fosse reescrita na voz passiva analítica, nos sermões, o trabalho árduo ele era pregado. Porque pregava é pretérito imperfeito. O Wilson comia o bolo era comido por Wilson. O Wilson cantava a música era cantada por Wilson. O Wilson construía a casa era construída por Wilson. Beleza? E se na ativa eu tenho verbo, na passiva eu tenho dois. Passiva analítica, verbo ser, mais particípio. 16, a última. Na passagem, a autora alega que foi dispensada por justa causa. A autora ela foi dispensada. A escolha da voz verbal cumpre um papel expressivo, uma vez que enfatiza. A autora ela praticou, sofreu ação, sofreu, então a gente tem o sujeito passivo da ação. Senhoras e senhores, essa aula está sendo lançada aqui no YouTube, certo? Se vocês puderem, curte, comente, compartilha. Era para ser uma live, só que no dia dessa live aqui a conexão não estava legal. Eu gravei e publiquei essa aula aqui para vocês, tanto no YouTube quanto no nosso site. Se gostou, curte, comente, compartilha. Lives no canal no YouTube todas as segundas-feiras às 22h30. Salvo quando eu estiver de serviço, beleza? Mas eu sempre aviso no nosso Instagram, Wilson Gabriel Prof. Obrigado a todos, obrigado quem assistiu até agora. Se inscreve no canal, divulga essa aula. Ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e você será concursado. Amém.